Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. E que o pregador não atrapalhe a boa obra que Tu tens para o Teu povo na tarde de hoje. É o que nós juntos te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Boa tarde, igreja. Que saudade eu estava de estar aqui com vocês nesse culto da tarde. Há 2 domingos que eu não venho. E não venho porque no dia 17 de maio nasceu Sofia. Minha primeira filha, a coisa mais linda do mundo. Eu já estou morrendo de saudade dela. E desde lá, desde o dia 17 de maio, que eu e minha esposa, Thaís, que está em casa, não sabemos direito o que é dormir. Inclusive foi engraçado que quem é pai riu mais forte agora, quem é mãe também. Engraçado que eu fui visitar um Conecta essa semana, porque um líder da juventude estava se despedindo. E aí no momento do louvor, eu abaixei a cabeça e comecei a orar. E aí, quando passou o momento do louvor, uma mala que tem na juventude disse assim: eu não sabia se tu estava orando ou se tu estava dormindo. E eu disse a ela: muito menos eu. E desde lá a gente também não sabe o que é ter uma conversa longa, o que é ver um filme, aquelas coisas que a gente faz no início do casamento, que é sair também. Mas também, desde lá, a gente sabe muito mais do que sabíamos sobre o que é amar. É um amor que eu não ouso querer descrever, porque não vão ter palavras que vão conseguir chegar perto. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou dizendo aqui. Todo o cansaço do mundo inteiro é inibido pelo amor que você sente, pela sua esposa também. Eu estava dizendo a Thaís essa semana, eu disse: olha, das surpresas que eu tive depois do nascimento de Sofia, uma das surpresas foi porque eu não imaginava que eu poderia amar mais você, até ver você se tornar mãe. E ela está em casa, já estou com saudade dela, de Sofia. Estou muito mais emotivo depois que eu fui pai, não sei o que é isso. Mas amém, a gente está muito feliz, a gente agradece demais todo o carinho que a gente recebeu de toda a igreja, as inúmeras mensagens, ligações todos os dias. E isso a gente tem visto nisso o reflexo do que é a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso também. E assim estamos muito felizes. Falando em igreja, nesses meus últimos dias mais reflexivos, enquanto eu estava estudando sobre a história da igreja para uma prova que eu tive que fazer no seminário, eu ouvi uma frase que dizia assim: o sucesso de uma igreja não é mensurado pela quantidade de gente que ela tem, mas pela quantidade de encontros que ela promove. Obviamente, encontros com Jesus. E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei refletindo e aplicando isso, e inevitavelmente me alegrando muito pela nossa igreja e pela quantidade de encontros que são promovidos aqui. Eu tenho certeza que aqui tem muitas pessoas que já viram muitas outras pessoas encontrarem a Jesus nesse lugar. Mas automaticamente o Espírito Santo me incomodou para falar sobre um ponto que diz respeito não só à nossa igreja, a Catedral da Reconciliação, a igreja episcopal, mas à igreja no mundo inteiro. Que é sobre a quantidade de gente que tem um encontro com Jesus, que tem esse encontro que às vezes a igreja promove. Mas assim como o jovem dessa passagem que a gente acabou de ler, vira as costas para ele e não chega a conhecê-lo intimamente. Que tem apenas um encontro. E como isso é triste. Eu lembro eu nunca consegui terminar a série, mas eu lembro que eu comecei a assistir The Chosen, aquela série que fala da vida de Jesus. E tem uma parte que Nicodemos, na hora que Jesus está saindo com os apóstolos ali para a missão, para as viagens, Nicodemos fica atrás de um muro assim, e ainda na dúvida se vai, se não vai, deixa até um recurso, um apoio financeiro ali, mas não vai, e uma cena linda que Jesus olha depois assim e diz: faltava tão pouco. E muitas vezes a gente vê aqui durante encontro de jovens, durante cursilho, durante SOSOS, vários outros encontros que a gente tem, imersão, e eu sou. A gente vê muitas pessoas tendo encontros com Jesus. A gente vê muitas pessoas tendo aquele primeiro encontro. Mas eu poderia contar aqui inúmeras pessoas que muitas vezes hoje eu nem vejo mais. Pessoas que não viveram para além do encontro.
para além desse primeiro encontro. E como isso é triste. Pessoas que nunca chegaram a desfrutar de uma vida de intimidade com Deus. Por isso, nós precisamos olhar para além do primeiro encontro. Aliás, se eu pudesse dar um tema para esse sermão, seria esse: para além do primeiro encontro. Porque um encontro que não vira relacionamento e intimidade não passa de algo que poderia ter sido, mas não foi. Porque não tem conhecimento a respeito do outro. E você não entrega a sua vida a quem você não conhece. Talvez o seu problema não seja você não crer o suficiente, mas seja você não buscar conhecer o suficiente. E jamais você vai conseguir entregar a sua vida a quem você não conhece. Se você já teve um encontro com Jesus, ou se tiver hoje, se sentiu ou vai sentir Ele falando no seu coração, se você já teve essa experiência única, saiba que esse encontro é só o início do seu relacionamento com Deus e não seu relacionamento completo. A história que a gente lê aqui é de um homem que teve um encontro com Jesus e falou com Jesus, mas não chegou a conhecê-lo. E a partir dela a gente vai tirar aqui algumas lições que são para além de um encontro, mas para uma vida com Jesus. Para uma vida de intimidade, de relacionamento com Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 17 ao 22. Mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar, ou a sua Bíblia ligada, se você tiver com a Bíblia aberta aí no aplicativo. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, muitos a conhecem como a passagem do jovem rico, e ela está presente em todos os evangelhos sinóticos, então é uma passagem que todo mundo aqui já deve estar familiarizado. E uma primeira lição que essa passagem nos ensina sobre relacionamento com Deus, sobre vida com Deus, que a gente precisa entender para além de um só encontro, é que é possível ter um bom comportamento, uma boa performance e estar com o coração longe de Deus. Aqui nos versículos 17 ao 22, ou nos versículos no começo da história, diz que o homem perguntou para Jesus o que é que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz a ele: tu não sabes os mandamentos? E diz os mandamentos a ele. E ele diz: isso tudo eu tenho observado desde a minha juventude. Então é possível que esse homem aqui tivesse um comportamento e uma disciplina talvez melhor do que a de muitos de nós aqui. Mas lhe faltava uma coisa que era essencial, que era um coração firmado no Senhor. Sabe, meus irmãos, eu vejo muitas pessoas hoje, dentro da igreja no geral, com uma cobrança exacerbada por comportamento e por performance. Como se isso fosse um fim em si mesmo dentro da igreja. Como se isso fosse a causa de uma vida, de um relacionamento com Deus e não o fruto dela. A gente cobra muito sobre roupa, sobre forma de falar, sobre forma de se portar. E a gente se incomoda muito com isso, como se isso muitas vezes fosse um fim em si mesmo, como se isso fosse o objetivo de estarmos aqui. E às vezes isso faz com que muitas pessoas busquem a mudança de comportamento como o foco principal. Mas mudança de comportamento como foco principal não se sustenta, porque não tem valor nenhum diante de Deus. Mudança de comportamento é a consequência de um relacionamento com Deus e não a causa. Você precisa de intimidade com Deus. Você precisa seguir Jesus. E a consequência disso vai ser uma ressignificação da sua vida em todas as áreas. Na sua área comportamental, na sua parte social, na sua parte profissional e em todas as áreas. A gente precisa voltar ao significado real das coisas e sair da superficialidade. Aliás, eu queria comentar com vocês um sério risco que eu acho que a igreja corre hoje, que é a idolatria dos frutos. A igreja hoje muitas vezes idolatra os frutos de uma vida com Deus e não Deus. Às vezes a nossa busca na igreja é por uma família que é firmada no Senhor. Às vezes a nossa busca é por um marido que é crente.
Às vezes a nossa busca é por um sucesso ministerial. Mas essas coisas não são coisas que têm que ser buscadas como um fim em si mesma, como prioridade. Porque essa não é a nossa primeira busca, essa não é a nossa busca principal. Você não está aqui atrás de ter um bom comportamento e de uma mudança de comportamento na sua vida. Você está aqui atrás de Jesus. Nós corremos um sério risco de estar idolatrando os dons, que são também frutos de um chamado e de uma intimidade com Deus. Às vezes a gente busca os dons antes de buscar a Deus. Então, a primeira verdade que essa passagem traz para nós, um exemplo desse homem, é que é possível você ter um bom comportamento, é possível você seguir algumas regras, é possível você seguir alguns mandamentos e ainda assim estar com o coração muito distante do que Deus tem para a sua vida. A gente precisa sair da superficialidade e colocar as devidas coisas nos seus devidos lugares. Amém? Lá nos versículos 21 e 22, diz assim: E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que mais me intriga nesse segundo ponto, nesse versículo 22 principalmente, é que o homem saiu triste. Só que o que mais me intriga mesmo, o que mais me deixa curioso, é a motivação da tristeza dele. Esse homem não saiu triste porque deixou de ter um relacionamento com Jesus, ou saiu triste porque deixou de provavelmente viver uma vida incrível que ele poderia ter vivido. Ele saiu triste simplesmente porque ele tinha muitas propriedades. Segunda verdade que esse texto traz para a gente, para mim e para a sua vida, é na verdade uma pergunta. As coisas que você valoriza aqui na terra têm te afastado ou te aproximado da presença de Deus? Meu irmão, eu não estou lhe perguntando se você gosta de dinheiro, se você quer ser bem-sucedido profissionalmente, socialmente, financeiramente, se você quer achar o homem ou a mulher da sua vida, construir uma família. Isso é lícito, eu quero e eu sei que você também quer. Eu estou perguntando se isso tem te distraído. Eu estou perguntando se isso tem te afastado de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que as buscas ilícitas são as buscas que afastam a gente da presença de Deus. Mas esse homem não saiu triste porque ele era adúltero. Esse homem não se afastou da presença de Deus, deu as costas para Deus porque ele era desonesto, porque ele era ladrão, porque ele tinha buscas ilícitas. Não, mas porque ele tinha muitas propriedades. Isso torna a busca pelo sucesso financeiro uma busca ilícita? Claro que não. Mas a partir do momento que isso toma conta do nosso coração, a ponto de nos afastar da presença de Deus, é algo que a gente precisa parar de buscar. Se a sua busca por um marido ou por uma esposa tem te afastado da presença de Deus, você precisa parar um pouco de buscar um marido e uma esposa. Se a sua busca pelo sucesso profissional tem te afastado da presença de Deus, você precisa parar um pouco de buscar sucesso profissional. Você precisa voltar a algumas casas, parar, orar, repensar e colocar as devidas coisas nos seus devidos lugares. Essas coisas não podem tomar o trono de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes que se assim for, é como corrermos atrás do vento. Se algo está fazendo bem para a sua vida profissional, algo está fazendo bem para a sua vida financeira, para a sua vida social, mas não está fazendo bem para a sua vida espiritual, isso não vem de Deus, você precisa parar. É dura essa palavra.
É muito mais fácil do que a gente pensa a gente se distrair com as coisas que o mundo oferece. Porque realmente tem muita coisa boa. E sem um relacionamento com Deus, você nunca vai saber o que é bom ou o que é ruim para a sua vida. Você nunca vai conseguir medir o que é que aproxima você da presença de Deus ou o que te afasta da presença de Deus. Você vai ouvir as propostas como elas são em si mesmas. Não se distraia, meu irmão. Não se engane, porque às vezes a estratégia do inimigo não é lhe tirar da igreja, mas é fazer você viver aqui distraído. Às vezes a estratégia do inimigo na sua vida não é fazer com que você sinta uma tristeza externa, mas lhe dar uma felicidade de fachada. E felicidade de fachada é uma das piores tristezas que existe. Como tem sido com você? Será que na sua vida existe alguma busca lícita em si mesmo, mas que te afasta da presença de Deus? Esse homem voltou para casa rico do que a traça um dia já comeu, mas pobre daquilo que até hoje é riqueza, que é a presença de Deus. Aproveite tudo que Deus tem te dado ao máximo, mas sempre esteja vendo o quanto o que você tem hoje, o quanto o que você valoriza hoje te afasta ou te aproxima da presença do Senhor. Não coloque nada nem ninguém no lugar de Deus na sua vida. Amém? Eu já vou caminhando para o terceiro ponto. E eu queria ler o versículo 21. Queria que você lesse comigo. Que diz assim: E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. E esse finalzinho diz assim: E terás um tesouro no céu. Então segue-me. Terceira verdade que esse texto deixa clara para a gente é que Deus jamais pedirá para você abrir mão de algo sem ter algo muito melhor para te dar. Deus jamais vai pedir para você renunciar a alguma coisa sem ter algo infinitamente melhor para lhe oferecer. Talvez tenha gente aqui hoje que precisa ouvir isso. Talvez tenha gente aqui hoje que está em dúvidas a respeito de alguma decisão que tenha que tomar. Talvez tenha gente aqui hoje que precisa largar algumas coisas que não consegue largar, mas Deus está dizendo a você que se Ele pediu para você largar, é porque Ele tem algo muito melhor para te oferecer. Pessoas, lugares, emprego, estilo de vida, amizades, namorados, namoradas. Você acha que essas coisas te fazem bem e você vai sofrer se você não as tiver. Mas é como eu já disse aqui inúmeras vezes, algumas pessoas até brincam comigo, tantas vezes que eu já disse isso. Se você tem algo que você não consegue entregar, não é você que tem isso, é isso que tem você. E você precisa se libertar. Deus pode estar querendo te libertar de algo para te dar algo muito maior, mas você não consegue abrir mão porque acha que sem isso você vai ser infeliz. Com isso você está fazendo a pior das negociações, que é trocando sua vida por migalhas. Eu tenho uma história que eu contei aqui uma vez, de uma irmã minha, ela hoje está maior, ela era bem novinha na época. Na última Copa, teve um álbum de figurinhas da Copa do Mundo. E isso foi uma febre, não sei quem é. Quem é que lembra aqui dessa última Copa, desse álbum, que virou uma febre e ela se apaixonou por colecionar essas figurinhas. O louvor já pode vir, que eu estou acabando. E ela se apaixonou. Começou a colecionar essas figurinhas e ficava pedindo para a mãe dela, pai, pedia para todo mundo para comprar umas figurinhas dessas para ela, e colecionava, e colava, e trocava repetida no colégio. E eu não sei se vocês lembram, mas nessa última edição desse álbum, saíram algumas figurinhas que eram raras, figurinhas raras. Que tinham as figurinhas que eram douradas, que eram raras, que eu não sei se é verdade, mas disseram que tinha algumas que vendiam na LX a R$900, a R$1.000 uma figurinha. Porque eram figurinhas raríssimas, que vinham poucas, a edição era limitada e tinha isso. E todo mundo era doido para achar uma figurinha dessa. E ela não sabia disso,
E achou uma figurinha rara dessa no colégio. Ela abriu um pacotinho e achou uma dessas figurinhas raríssimas de se encontrar. E o menino mala, no colégio dela, sabia que ali era uma figurinha rara, ficou doidinho e ofereceu para ela uma figurinha brilhante, que era tipo um escudo de uma seleção, brilhante, e disse: eu troco essa minha figurinha brilhante por essa figurinha rara que tu tem. E aí ele não disse que era rara, né? Por essa figurinha que tu tem aí. E ela se encantou, disse: eu vou trocar essa por uma brilhante. Eu não tenho a outra também, trocou. E o mal dela foi descobrir depois o que ela tinha feito. O mau negócio que ela tinha feito. Eu até hoje estou esperando esse menino crescer para conversar com ele. Estou brincando. Mas ela ficou muito triste. Muito, 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 muito triste. Ela chorou tanto. Porque ela tinha trocado uma figurinha rara, ela estava doida por essas figurinhas e trocou por uma figurinha brilhante que era a mais fácil do mundo de se achar, que tinha em todo canto. Mas era brilhante, ela se encantou pela figurinha e trocou. Isso ensina pra gente uma lição. Eu não sei se você já está entendendo o que eu estou falando. Por qual figurinha brilhante você está trocando a raridade da sua vida? Por qual proposta brilhante que o mundo tem lhe oferecido, você tem trocado a coisa mais rara que você tem, que é a sua vida? Meu irmão, não importa o que o mundo tem para lhe oferecer. Eu não conseguiria descrever a alegria de uma vida com Jesus. Na sua vida, na minha vida, o inimigo vai fazer promessas brilhantes em troca do que existe de mais raro, a nossa vida. E muita gente tem aceitado esse péssimo negócio. Talvez você já tenha se encontrado com Jesus, já tenha sentido o amor dele e a presença maravilhosa dele nesse encontro, mas tenha feito um mau negócio com o pecado. Eu estou aqui para te dizer hoje que hoje é dia de desfazer esse negócio. Deus tem interesse em acabar com esse negócio. Você só precisa abrir mão do superficial para viver o que Deus tem para você. Você só precisa colocar as devidas coisas nos devidos lugares. Você só precisa olhar para além do primeiro encontro. Você precisa parar de sustentar a sua vida espiritual em um encontro que um dia você já teve com Jesus há muito tempo. Mas não tem mais. O encontro é só o começo do relacionamento. Não é ele todo. Meus irmãos, nunca mais esse homem foi mencionado na Bíblia. A gente não tem como saber como foi a vida dele depois dali. Mas se tem uma coisa que a gente sabe, que os 4 evangelhos e todas as escrituras nos mostram, é como a vida dele poderia ter sido se ele tivesse seguido Jesus. Se nossa vida espiritual for sustentada por um encontro que já tivemos um dia e hoje não temos mais, nossa vida vai ser sobre o que poderia ter sido, mas não foi. Mas se nossa vida for seguir a Cristo e encontrarmos com Ele todos os dias, nós viveremos a vida eterna. Uma das coisas mais lindas desse texto, também no versículo 1, é Jesus dizer ao homem que ele teria um tesouro no céu. E uma vez Thomas, aqui numa conferência, ele trouxe esse questionamento: o que seria tesouro no céu? Porque veja, se no céu as ruas são de ouro, se o que são tesouros aqui na terra, que é o ouro, a prata, no céu vai ser calçamento, a gente vai pisar. Se isso vai ser calçamento no céu, o que é tesouro mesmo no céu? E aí a Bíblia não diz o que é tesouro no céu. Mas me permita dar a minha opinião. Me permita trazer a minha análise do que é tesouro no céu. Eu penso que tesouro no céu é você estar caminhando naquelas ruas de ouro e você encontrar aquela sua avó que um dia falou de Jesus para você, ou aquele seu familiar, e você poder dizer para ela ou para ele: a semente que você plantou no começo da minha vida
ministerial germinou e a minha vida desenvolveu espiritualmente e hoje eu estou aqui por causa de você. E aí depois disso você continua andando por aquelas ruas e vem um rapaz de longe lhe chamando, corre, lhe dá um abraço e você não sabe quem é. E ele diz, você nem sabe, mas a semente que você plantou no começo do seu ministério foi a semente que me fez desenvolver espiritualmente e hoje eu estou aqui por causa de você. Para mim isso é tesouro no céu. Se você parar de sustentar a sua vida espiritual em um encontro com Jesus e começar a encontrá-lo todos os dias, seu ministério não vai impactar só quem está do seu lado, mas sua família e a sua geração. E o inimigo trabalha muito forte dia e noite para você não enxergar isso. Para que você simplesmente saia triste porque tem muitas propriedades. Quando um homem ou uma mulher começa a ouvir a voz de Deus para além do primeiro encontro, nem a morte é capaz de vencê-lo. Deus não te tirou de onde você estava para viver de um encontro só. E eu queria orar com você que tem saudade do que sentiu naquele primeiro encontro, porque há tempo não tem mais. Para que hoje você volte a se encontrar diariamente com Jesus. Queria que a gente orasse por você que só tem histórias de que você viveu com Jesus, não histórias do que você vive mais. Você que ensina aos outros a respeito do que você estuda sobre Deus, mas não a respeito do que você vive com Deus. A minha oração é por você. A nossa oração juntos agora é para que o Senhor nos chame para um relacionamento para além do primeiro encontro, para além de um encontro só, para que a gente viva as maravilhas de viver todos os dias se encontrando com Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar juntos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque um dia tivemos um encontro com o Senhor. E te agradecer mais ainda se esse encontro for hoje, Pai. Mas nós queremos te dizer, Senhor, que só um encontro não é suficiente. E não porque tua presença não nos basta, mas porque nós queremos encontrar contigo todos os dias da nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor, porque um dia paramos. Perdoa, Senhor, porque um dia entramos no conforto do suficiente. Senhor, muitas vezes nós estamos com sede de algo a mais que não conseguimos viver porque temos um espaço vazio no nosso coração. Mas nós queremos que Tu venha hoje nos oferecer a água da vida. Aquela água que o Senhor um dia disse que quem beber jamais voltará a ter sede. Nós queremos que o Senhor derrame essa água hoje aqui, na Catedral da Reconciliação. Porque nós queremos aqui encontrar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Faz isso, Senhor. Nos chama. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.